São duas mulheres com vidas e realidades diferentes, mas nenhuma das duas acomodada naquilo que foi dado para elas. A Dirlene e a Simone trilharam estradas difíceis, cada uma em seu mundo e com as suas dificuldades. Onde elas se cruzam? Na maternidade, no mercado de trabalho, mercado corporativo e na política. E nesses lugares, o habitante é um homem. Os homens que dominam esses lugares, pelo menos até ontem à tarde. Hoje a gente decidiu que não. E aí, gurias, vamos lá, me conta uma coisa. Simone Leite, né? Ex-presidente da Federação, atualmente presidente da Federação Gaúcha das Mulheres Empreendedoras. A Dirlene, que tem, a Dirlene Silva, o maior currículo que eu já vi na vida de uma mulher. Eu olhei e disse, meu Deus, como eu estudei pouco, quando eu vi tudo que tu já leu, que tu já estudou e as áreas que tu atua. Gurias, bem-vindas para falar sobre a mulher no mercado corporativo. Fátima, muito feliz de estar aqui contigo, com a Dirlene. Eu que tenho curtido muito todo esse material que tu tem proporcionado, reflexões importantes. Muitas vezes são muitos prints, são muitos encaminhamentos, né, da fala feminina para pessoas que eu entendo, esta mensagem vai ficar bem para o fulano. E eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso, né, sem se vitimizar, ocupando esse espaço e entendendo que nós podemos avançar muito lado a lado, sabe? Não é assim, a gente agora vai ocupar o espaço que foi dos homens. Nós devemos, né, estar presente em todas as áreas. Mas eu sempre tenho um pouquinho de cuidado, assim, porque, vejam só, gurias, durante 5.000 anos, né, nós mulheres fomos consideradas desinteressantes, nós estávamos reféns dentro de casa. E muitas mulheres tiveram que lutar para que nós estivéssemos hoje na frente desse microfone. E isso é algo muito importante da gente destacar. E foi uma história muito recente, né, que nós tivemos oportunidades, que a mulher teve oportunidade de votar e, com isso, participar da política, que nós tivemos a oportunidade de cursar a universidade, né? Tu acabas de falar da Dirlene, do currículo, enfim. Nós não tínhamos essa oportunidade. A universidade era lugar para homens. Por quê? Porque nós não precisávamos ser cultas, né? E mais ainda, né, a gente avança um pouquinho. Nós éramos consideradas incapazes, não podíamos herdar a herança dos nossos pais. Nós não podíamos nos divorciar. Né? E quando eu falo isso, alguns homens dizem assim, tá, mas os homens também não podiam se divorciar. Mas os homens, culturalmente, tinham mais de uma mulher. Eles podiam sair, né, e ter essa opção. A mulher dentro do lar, dentro de casa, né, com tudo aquilo que cercava ela, né, ela ficava restrita àquele companheiro. Aí eu brinco dizendo, feliz daquela que achava o príncipe encantado, né, no início da vida. Mas muitas de nós, e tem cada vez acontecido mais, a gente acaba se divorciando, recomeçando a vida e tendo outras oportunidades. Então, eu acho que bem na nossa vez, né, a gente está tendo a oportunidade de ocupar espaços de liderança, de desenvolver todo o nosso potencial, e isso é incrível. Mas o maior desafio que eu percebo é que as cadeiras estão todas ocupadas. E para nós sentar, nós temos que desacomodar algum homem. E esse é o desafio. E não necessariamente eles vão concordar, né? Não, eles não concordam porque eles não querem perder o espaço. Né? Eles assim, ó, vou botar um banquinho e tu senta aqui do meu lado. Né? Eu permaneço na cadeira, mas tu fica no banquinho. Então essa tem sido. E agora muito tu me alcança um café. Né? Já que tu tá no banquinho, tu podia me alcançar um café. É mais ou menos isso, né? Que os homens fazem. E alguns... Não é um homem que tem poder só. Todo homem tem poder. Todo. Independente do lugar onde ele esteja, do gênero, da classe social, do gênero não, da questão que nós temos que cortar isso, tá? Que o homem é um gênero. Então... Eu quis dizer da cor. Da cor. Gente, não me vinha a cor. Da questão racial. Onde é que eu continuo? Continua dentro da sentença em relação ao homem, que daí dá para fazer o corte direito.
Adorei sentença. A palavra sentença é boa. Vamos dar uma sentença, então. Então, dada a sentença. Então, assim, todo homem, ele ocupa esse lugar que tu falou, né? E tu tá no banquinho. Já que tu tá no banquinho, tu tem mais facilidade para te mobilizar, para pegar um cafezinho para o homem que não vai sair do seu lugar. Que está confortavelmente sentado. Exatamente. A não ser que tu conquiste esse lugar, né? E eu acho que todo homem tem poder, independente da cor, da questão econômica, da questão social. Onde um homem está, ele tem poder. E é por isso, Fátima, que eu tenho falado muito, né, especialmente agora nessa função que eu estou ocupando, sobre o empoderamento feminino, o poder da mulher, o poder de decidir, o poder de influenciar, o poder de participar, o poder da igualdade. Tem algumas pessoas que torcem o nariz para essa palavra empoderamento, mas nada mais é do que nós participarmos lado a lado. Nem na frente e nem atrás, juntos. Cada um com as suas oportunidades, com as suas características, se desenvolvendo, só que sentados na cadeira. Né? Que a gente não tenha lugares diferentes, que a gente não tenha que se curvar, que nós não tenhamos que pedir licença, que nós possamos ocupar esses espaços pelo nosso conteúdo, por tudo aquilo que a gente pode entregar. Dirlene, e aí, o que tu... A coisa não é mole, né? Não, ótimas as palavras da Simone. Né? Ótima a minha dupla, ótimo estar, né, aqui com a Simone, contigo. E refletindo a respeito das falas da Simone, eu tenho trabalhado muito no sentido, né, de demonstrar que o feminismo não é o contrário do machismo, né? Não é uma questão de opressão, e que não se trata de uma guerra de mulheres contra homens. Que acho interessante a gente não transformar, né, o opressor em oprimido. Né? Tirar essa questão de guerra. Porque, a verdade, a gente vive numa sociedade patriarcal desde o início dos tempos. Né? Então, assim... Acho que todo mundo já assistiu o filme Barbie, né? Eu costumo trazer o filme, mas o filme não tem todos esses prêmios que o filme conquistou, enfim, ele não é uma grande produção. Mas a mensagem que está por detrás do filme, ela é muito importante. Por exemplo, quando o Ken, né, sai da Barbilândia, né, e chega no mundo real, ele se depara, né, com o patriarcado. E entende que o mundo é dos homens, enquanto lá na Barbilândia, né, o mundo era das mulheres, as mulheres comandavam. Ele, né, entende que o mundo é dos homens e volta lá para a Barbilândia colocando, né, banca, né, dizendo que tudo, né, é dos homens. Né? E é uma reflexão muito importante para, inclusive, nós mulheres entendermos que, assim, não existe uma mulher machista, mas a mulher reproduz o machismo com que ela foi criada. Né? Então, a Simone trouxe dados ali, eu gostaria de complementar os dados, que as conquistas das mulheres, né, aqui no Brasil, fazendo recorte do Brasil, elas são recentes. Elas datam de menos de 150 anos. Né? Então, eu sempre coloco assim, vocês, mulheres brancas, tiveram, né, autorização para frequentar uma universidade em 1889. As minhas descendentes eram escravizadas ainda. Não podia. Então, o direito da mulher negra e da mulher branca é diferente, mas mesmo assim eu acho importante não fazer uma fragmentação em relação ao feminismo, que é nada mais que a conquista dos direitos das mulheres. Né? Então, por isso que eu sempre ratifico que não é o contrário do machismo. Né? É conquista dos direitos. Eu gosto de trazer o feminismo, a ideia de feminismo, né? Tem a Joana Borigo, que é uma feminista, estudiosa muito de gênero boa. Aqui em Porto Alegre, né? Que ela traz o conceito de que feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Claro que a gente sabe que todos os movimentos têm alguma parte que é um pouco mais radical, mas a concepção do feminismo é isso, né? A conquista por direitos. E aí a Simone trouxe, complementando, né, que a Simone trouxe já, pegando insumos, né, do voto lá em 1932, de novo, apenas mulheres brancas poderiam votar. Né? Aí trago 1962,
tivemos direito a ter CPF e a poder trabalhar fora sem pedir autorização. Foi em 72? Não, 62. Ah, 62, mas mesmo assim. Imagina o marido ter que assinar uma cartinha autorizando a mulher a trabalhar fora, ou então, se fosse solteira, porque, né, o seu pai. Mas é que o homem autoriza porque ele era proprietário. Exatamente. Ele era proprietário. Ele era o dono de tudo, né? Da cadeira, Sim. da mesa, da terra, dos meios de produção todos, né? da mulher e dos filhos. E da mulher e dos filhos. Ele era. Exatamente. E a mulher também era meio proprietária no mundo privado, né? Na casa, a mulher tinha poder. Tanto que... Mas isso é outro assunto. Vamos voltar, que é outro podcast. Gurias, vocês sentem que alguma coisa mudou, assim... o que vocês entendem que mudou e que hoje vocês olham e dizem, eu sou uma mulher e estou fazendo isso? Como é que é para ti, Dirlene? Bom, para ti eu acho que mais ainda, porque tu tem várias camadas, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. Assim, por mais que eu não goste de fracionar a questão mas das é real, mulheres, né? que eu acho importante, a gente precisa de sororidade. Tá? O caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Então, acho importante nós nos darmos as mãos, né, mais do que nos separarmos. Né? Eu sempre trago a sororidade. Mas tem diferença. Não é à toa que quando falou do currículo ali, não é à toa. O meu currículo, para eu conseguir chegar aqui minimamente onde eu estou, eu preciso, assim, ser mulher. Para ser mulher e conquistar um espaço, eu preciso ser 3 vezes melhor que um homem. Para ser mulher e negra e conquistar um espaço, eu preciso ser 10, 20. Eu preciso me exaurir ao máximo para conseguir alguma coisa. Nas entrevistas de emprego, o meu currículo sempre foi o melhor. Sempre. Tinha pessoas que diziam, nossa, eu fiquei impressionada com o teu currículo, mas isso não garantia, né, eu ser selecionada. Tu, em algum momento, não foi selecionada Muitas e tu sentiu... vezes. Por causa de ser negra, Sim. embora tu tenha certeza de que o teu currículo era o melhor. Sim, com certeza. E como é que era isso? Como é que tu sentia? Olha, Fátima, uma vez, foi, não digo recente, mas talvez uns 10 anos. Eu lembro que foi antes da... Quando eu trabalhei na Federação, né? Antes de sair da Federação, eu estava participando de um processo seletivo, que eu já queria sair. E eu fiz um processo seletivo numa empresa, a qual o gestor, que foi... Assim, eu sempre chegava na última fase. Né? Então, eu sempre chegava na entrevista com o gestor, isso era fato. E aí o gestor me fez uma pergunta seguinte, como é que tu consegue, né, ter o respeito da tua equipe sendo negra? Uau. E aí? E aí eu respirei fundo, porque assim, o racismo, por mais que tenha pessoas que dizem, não, tanto faz ser pobre, ser rico, o negro vai sofrer racismo igual, tá? Vai, mas é diferente. Quando tu é pobre, ninguém se constrange em constranger um pobre chamado de macaco. Eu era chamado de macaco na escola, de macaca na escola o tempo todo. Mas, no momento que a gente vai ascendendo, né, as pessoas têm o racismo velado. Então, eu já estava desacostumada a ter uma pergunta tão direta, né, em relação à minha cor. Então, assim, foi complicado, porque eu não estava mais habituada a ter, né, esse confronto direto. Tu já tinha andado. Isso. Aí, o que eu fiz? Respirei fundo e respondi assim, olha, a pessoa que sabe que está na minha equipe, que eu, né, assumi aquele papel de líder, ela sabe que eu não cheguei ali por acaso. Tá? Então, ela vai me respeitar naturalmente, independente da cor da minha pele. E aí, falei outras coisas, mas eu complementando assim, eu falei para ele, olha, mas eu gostaria de te dizer... Aliás, eu lembro que eu participei, terminei aquele processo, aquela fase do processo, respondi a pergunta, e aí, por fim, eu disse para ele assim, olha, mesmo que se eu fosse selecionado, porque eu sei que pela tua pergunta eu já vi que eu não vou ter chance de ser selecionado, realmente eu não gostaria de trabalhar na tua empresa. Que bom poder porque escolher, né? Tá óbvio que tu tens, né, um viés aí por ter feito essa questão para mim. Porque ele fez a questão... Porque, assim, a gente nota a maldade, né? Ele fez o questionamento para mim, assim, rindo, assim, com um ar de deboche. Né? Então, assim, tu consegue entender aquela maldade. Né? E eu percebi aquela maldade dele com um tom de deboche. Aí eu disse, olha, mesmo que eu fosse selecionar, que eu sei que eu não vou ser, né? Mas mesmo se fosse, eu não gostaria de trabalhar na tua empresa. E essa foi uma postura que durante muito tempo eu adotei no mercado de trabalho.
Por exemplo, meu marido, ele também é um homem negro, ele disse assim, quando pediu o currículo com foto, eu nem mandava, porque eu saberia que eu não seria selecionado. Eu falei, já ao contrário. Eu assumi uma postura de protagonista. Eu sou protagonista da minha vida, me considero protagonista da minha vida e da minha carreira também. Então, se pedir o currículo com foto, eu fazia questão de mandar. Claro. Porque se fosse uma empresa racista, eu não queria trabalhar nessa empresa. Tu sabe que isso é tão interessante, porque tem casos, por exemplo, de currículos de americanos que são enviados para as empresas, que um homem latino, né? Ele se chamasse Juan, não sei o quê, ele podia ter um grande currículo e já ia ser... Porque o preconceito, ele se dá em todas as camadas quando tu sai do branco tradicional, tarari, tarará. E aí fizeram um teste, mandaram para as empresas a mesma pessoa que foi não aceita com o nome americano, Robert, não sei o quê, com a foto, não me lembro se tinha foto, chamaram, quando viram... Era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Então, o preconceito parece algo que... Ele existe, ele é quase... faz parte do nosso DNA. Ele só tem suas variáveis, né? As suas variantes, né? Com relação a preconceito, assim, eu digo que tive, né, a honra e o enorme desafio de ser a primeira mulher presidente de uma federação empresarial no Rio Grande do Sul. Um estado extremamente machista, né, onde eu, do primeiro ao último dia, sofri preconceito. Primeiro, para poder ingressar, né, na Federação, então, não tinha, era um clube de homens, não tinham mulheres, né? Então já foi uma dificuldade, a partir de um convite que eu recebi, compor a diretoria. E sim, como diretora, enfim, tive vários episódios, né, de preconceito dentro de reuniões de diretoria, e eu sempre pensava, isso precisa mudar, isso foi um estímulo para mim mesma para seguir em frente. E aí, nessa busca, então, especialmente para dar voz ao interior, eu passei 2 anos, né, intensos, assim, viajando e criando, né, toda essa expectativa das pessoas no interior da gente poder ter uma outra federação, uma federação que, de fato, estivesse representando os anseios, os desejos e as necessidades do interior do estado. Uhum. E foi a partir daí que o meu nome, então, foi colocado para assumir a presidência da entidade. Isso em 2016, para assumir em 2016. Todo esse início, então, se deu em 2015. E quando eu aceito, então, essa possibilidade, né, de presidir a Federação, no mesmo momento, na mesma mesa onde eu estava sentada, um homem olha para mim e diz, não, nenhuma mulher vai presidir a nossa entidade, porque nenhuma mulher tem capacidade para isso. Uau! Então, assim, não foi uma fofoca velada, alguém que me contou, tu olha só, Simone. Não, foi na minha frente olhando para mim. E o que tu fez? E foi naquele momento que eu disse, então, o senhor pode fazer a sua chapa, porque eu vou fazer a minha e nós vamos concorrer. Não, mas nunca tivemos eleição na Federação, né? 89 anos de história da entidade. Eu disse, então, vamos ter, né, pela primeira vez... uma eleição e pela primeira vez uma mulher na vai ganhar a eleição. Só que aí surge a necessidade de vencer a eleição. Porque se eu perdesse naquele momento, ia ficar, né, aquela situação, deixa elas tentar, elas não vão conseguir mesmo. Uhum. Tá? Então, foi um desafio muito grande, que eu contei com o apoio de muitos homens, né, que estiveram ao meu lado, para que, então, eu fosse eleita a presidente. E, a partir daí, sim, surgem muitos preconceitos, especialmente porque o centro de poder do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Por mais que a gente entenda que a riqueza está no interior, que a voz do interior é potente, o centro do poder está em Porto Alegre. Então, eu transitava muito, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, as demais federações empresariais, né? E sempre tinha, como eu era a única mulher na mesa, aquela situação assim, deixa ela falar porque é a vez dela, mas não é tão relevante o que ela fala. E aí, ao meu lado, um homem falava a mesma coisa, não, exatamente, isso está certo, nós vamos por esse caminho. Sim. Né? Então, isso era muito real para mim. Qual é a dificuldade dos homens em aceitar uma mulher falando as mesmas coisas que eles pensam e poderem se manifestar? Que análise, que abordagem vocês
tem a respeito disso? Eu acho que é justamente, né, desse caminho que sempre foi deles, essa possibilidade deles terem a decisão, né? E nós ficamos sempre um passo atrás. E agora estar ao lado, né, tendo os mesmos poderes e os mesmos direitos sentados à volta da mesa, eu acho que isso faz com que eles se assustem com essa possibilidade de nós avançarmos. Vocês acham que esse medo é que... Porque tu falou no início, na palavra empoderamento. Eu não acho que nenhuma mulher precisa se empoderar. No momento que uma mulher é quem gera o próximo ser humano que vai fazer o futuro, todas as mulheres já têm poder, né? A mulher é uma empreendedora natural, ela é uma cuidadora natural, e a mulher é que movimenta o mundo. Mas nós fazíamos isso desde o início da civilização. Mas então, e nós não tínhamos a possibilidade de assumir espaços de liderança e poder. Mas aí é que tá. Mas por que que os homens pensam assim, agem assim, e nós não conseguimos absorver e saber da nossa potência? Como é que tu vê isso, Dilene? Eu vejo a questão das crenças, né? E trazendo, de novo, feminismo, direitos. Nós não tínhamos direitos. Se a gente olhar, né, a Constituição... se conquista. Sim, mas olha só, mas os direitos são leis. A primeira Constituição que reconhece a igualdade de gêneros entre homens e mulheres é a nossa Constituição vigente, de 1988. Sim. Até então, realmente, né, mulheres e homens, a mulher era inferior ao homem. Né? A mulher, para ter um CPF... Né, imagina a importância de um CPF hoje. Né? A gente não faz nada sem um CPF. Se a mulher não tinha CPF... Nem para entrar no prédio hoje. Sim. Né? Então, para tudo isso, a mulher precisava de autorização do homem. Então, a gente olha para a história, olha as leis. Então, realmente, até um determinado momento, a mulher era propriedade do homem. Eu lembro, eu sou casado pela segunda vez, mas quando eu casei a primeira vez foi em 94. Estava trabalhando e eu lembro quando eu casei, as pessoas me perguntavam assim, teu marido vai te deixar continuar trabalhando? Eu adoro, vai deixar, é ótimo. Só que eu fui criada num mundo muito feminino, né, por 3 mulheres. Então, minha mãe trabalhava o dia todo para a gente conseguir comer, né? E 2 irmãs, então, que me criaram, na verdade. Então, eu não tinha diferença, desde pequena, eu nunca tive diferença de brinquedos de meninos, de meninas, tarefas de meninos. Para mim, isso não existia. Então, eu fui conhecer o machismo depois de adulta. E nessa época, quando eu me casei, que isso ficou mais latente. E o que aconteceu? Curiosa do jeito que eu sou, e realmente estudiosa do jeito que eu sou, eu fui pesquisar. Só que na época não tinha Google, né? Então eu fui pesquisar lá nos nas livros, enciclopédias. Entender de onde é que vinha essa pergunta. E cheguei a esses 1962. Então, de 94 para 62 não é muita coisa. Então, as pessoas tinham, né, aquela crença, aquela lembrança que o homem precisava deixar, né, autorizar a mulher a trabalhar fora. Né? Porque na minha cabeça eu falava para eles, mas o que tem a ver o meu trabalho com o meu marido? Eu ficava pensando aquilo. Mas a verdade, sim, historicamente existia. Né? Então, o que acontece? Uma facilidade que os homens, para eles sempre foi assim, para nós a gente precisa conquistar. E como a Simone trouxe, eu acho muito importante, ela trouxe ali a importância de aliados, né, Simone? Então, assim, eu trabalho muito fazendo, vamos dizer, a sensibilização. Né? Trabalho muito no meio corporativo, fazendo sensibilização, dou muita palestra, treinamentos e tal. E muitas vezes, quando eu começo a falar, eu tenho, né, um slide específico dessas conquistas históricas das mulheres. Quando eu mostro isso, tanto as mulheres ficam surpresas e os homens também. Sim. E muitos deles, eles falam assim, nossa, eu não tinha ideia... eu tenho 2 filhos, né, uma filha e um filho. Eu não tinha ideia quão diferente é o mundo que a minha filha vai enfrentar. Então, muitos deles também desconhecem. Segundo o IBGE, 30% das mulheres brasileiras se consideram feministas. E aí eu faço a reflexão, se 70% não se consideram feministas, é porque elas não sabem o que é feminismo. Elas não sabem. Então, se nós... Nossa, a gente sabe tão pouco, né? Se nós, mulheres, nós não sabemos o que é feminismo, imagina os homens. Exato. Né? Mas quer ver o seguinte, essa questão cultural é muito forte. Vamos para a vida real, né? A gente percebe o seguinte, mesmo em casa, né? A mãe, ela faz a gestão ali dos filhos e tal. Quando tem uma situação que sai fora do controle, ela diz assim, eu vou chamar o teu pai. Tipo, ele tem a
última palavra. Quando a gente vai para dentro das empresas, a gente acompanha muito isso, homens e mulheres no casal que são sócios, né? Mas o homem é o dono da empresa. E aí eu pergunto, mas tu não é empreendedora? Não, eu trabalho na empresa do meu marido. Vocês não são sócios? Sim. Tu não assina fiança bancária junto? Sim. O que está te faltando para te entender que tu é uma empreendedora e que tu tem os mesmos direitos que o teu marido? Então, é uma questão cultural. Muito. Porque ele sempre, né, se colocou à frente dos negócios e a mulher fica na retaguarda, fica na área financeira, fica atrás do balcão. Quase no banquinho do No início. banquinho. Né? E aí a gente percebe o seguinte, ó. E aí a gente vai para, né, dentro das empresas, onde eu também sou sócio de 2 homens, né? E tem... já aconteceram várias vezes, eu já perdi a conta, né? E até brinquei que eu vou escrever um livro sobre isso, de chegar algum cliente e dizer assim, não, eu quero falar com o dono. Por ser uma mulher, ela não é a dona. Então, aquele estereótipo, né, de que o dono da empresa é o homem e é com ele que eu quero falar, porque ele vai ter a última palavra. Mas eu percebo que eu, por exemplo, né, o meu sonho de adolescente era ser primeira-dama. Porque eu entendia que somente ao lado de um homem eu poderia fazer transformações sociais na minha comunidade, na minha cidade. Eu fui criada numa família de classe média, eu fui criada vendo meu pai saindo para trabalhar, provendo todas as necessidades da família, e a minha mãe, dona de casa, uma mãe maravilhosa, uma super dona de casa, enfim. Mas era aquele universo que eu conhecia. E nas minhas vizinhas, na minha família, era muito isso que eu identificava. Então, eu percebi o seguinte, olha, para mim poder fazer alguma coisa diferente, eu tenho que estar ao lado do homem, então eu quero ser primeira-dama. Hoje tu é primeira-dama e presidente. Exatamente. Mas aí a gente percebe o seguinte, agora nós estamos criando, né, os filhos, a futura geração. E esta geração, ela não vai mais estar com esse preconceito e esse machismo enraizado. Porque o meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 27 e um de 18. Eles percebem que a mãe e o pai trabalham. Que a mãe e o pai, né, têm uma condição financeira igual. Que eles tomam decisões. A namorada, né, também trabalha. Então, assim, homens e mulheres estão ocupando os mesmos espaços, né? Não é mais aquela mulher que fica dentro de casa e o homem que sai para trabalhar. Então, eu percebo, né, que agora, já com os meus filhos, não tem mais essa questão de discriminação. Eles já entendem que lugar de mulher é onde ela quiser, a partir do próprio exemplo da mãe. Mas aí a gente falava, né, dessa questão, assim, do próprio exemplo de como a gente educa os filhos. Eu acho que eu dirijo muito bem. Eu ando, né, sozinha, enfim, viajo e tal. Só que eu estava no carro com o meu filho, ele tinha 15 anos na época, e aconteceu uma situação no trânsito e eu passei, né, pela situação, olhei e disse assim, só podia ser mulher. Tu disse? Eu disse pro meu filho que estava com 15 anos. É a reprodução do machismo. Tá entendendo? Eu mesma, né, tava naquela ideia de que a mulher é que não dirige bem. Óbvio que não, mas mulher foi dirige algo muito que... melhor. Sim, mas foi algo que surgiu. O que meu filho estava levando como mensagem? Né? Eu cito isso entre outras coisas que eu já fiz. E eu acho que nós, no dia a dia, a gente acaba fazendo isso também. Cultura não é uma camisa velha desbotada. Não é fácil de ser, não, né, cultura, mudada. é isso que eu falei lá no complicado. início. A gente escolhe muito pouco. Porque foi antes, né, de nós começarmos a gravação. As coisas todas já estão dadas. Existe uma cultura que é muito maior do que nós. E essa cultura, ela vai passando sem a gente perceber. Quando tu vê, tu tá passando. Né? Tanto que a gente cria homens e mulheres diferentes. Sem dúvida. É impressionante. Mas eu vou deixar a Dirlene falar aqui, que depois eu conto a história. Como é que é para ti isso nessa questão toda de ter espaço, os filhos? Tu tem um filho? Eu tenho uma filha. Uma filha. Né? Uma filha mulher. Que idade ela tem? 8 anos. E a Simone está falando, tem 2 filhos, né? Meninos. E uma menina. E uma menina. Tem um menino também, tá? Porque assim, tem responsabilidade em ser mãe de menina e ter mãe de menino. E até diria que ser mãe de menino é maior. Porque o machismo... Né, o patriarcado nasce com eles. Então, a mulher... Eles reproduzem. Isso, eles reproduzem. Aliás, eu diria que as mulheres reproduzem, né, o mundo que foi feito para eles. Perfeito. E aí, a mãe de menino tem, né, essa responsabilidade de criar filhos diferenciados.
Naturalmente, o que acontece? Toda mãe, né, cria o seu filho para ser de uma maneira, mas ela quer que o marido seja de outra. Aí eu gosto sempre de contar uma fabulazinha, né, que duas mulheres se encontraram e aí uma pergunta para a outra, como é, né, tem 2 filhos. Tá? Pergunta para Maria, Maria, como é que tá teu filho, né, o José? O José, coitado, casou com uma mulher muito relaxada, tal. Ele tem que fazer a janta, cuidar das crianças, tal, enquanto ela só estuda para concurso. Aí pergunta da filha, e a tua filha, a Carolina? A Carolina tirou na sorte grande, porque casou com um homem maravilhoso, tal. Ela está estudando para concurso e ele cuida das crianças, faz janta, ela chega, né, do curso, a janta está pronta, blá. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. É verdade. Então, nós mulheres temos uma grande responsabilidade, né? Tem um provérbio africano que diz que eduque um homem e educará um indivíduo. Eduque uma mulher e educará uma nação. Exato. Porque nós mulheres, nós somos, né, mais da metade da população mundial e o restante da população, que são os homens, a gente dá vida e tem uma responsabilidade de educar. Então, por que a gente está em condições de desigualdade? Então, vem essa história dos nossos direitos que a gente teve que conquistar a ferro, né, a força, a foice e a facão. É isso. Eles já nasceram com direitos. E vocês acham que tem saída? Os homens não precisam de muita saída, porque eles já ocupam espaço. Eles precisam ser saídos, que é uma outra questão. Tem saída para as mulheres tomarem consciência do seu poder e realmente isso se amplificar? Porque, gurias, não é todo mundo, não são todas as mulheres, são poucas mulheres ainda que ocupam espaços em várias áreas. Né? No mundo corporativo, né? a gente vê. Na política é um espetáculo. Né? Agora há pouco, inclusive, uma mulher foi saída de uma posição de ministra para um cargo que precisava de ser loteado, onde foi ocupado por um homem. Então, tu vê que isso no Senado, que foi uma cadeira que tu pleiteou e que eu acho que ainda te teremos lá, a maioria são de homens. Né, homens, e na Câmara também. Eu penso que nesse caso falta autoconfiança e autoconhecimento para as mulheres. Então, nós temos, né, nesse meu desafio de presidir o Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, trabalhado muito isso. São 61 núcleos de mulheres, mais de 5.000 mulheres conectadas, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem potencializado essas questões da autoestima, da autoconfiança, né, do empoderamento no sentido de vamos juntas ocupar espaços de liderança. Vamos entender o nosso potencial, vamos entender a força que nós temos. Só que nós precisamos andar de mãos dadas. Talvez eu, tu, a Dirlene, a gente já consiga andar sozinha, porque passamos por algumas dificuldades e nos fortalecemos. Mas nós precisamos agora chamar as outras mulheres. Das mulheres precisam dar as mãos, né? Eu tive uma situação muito interessante que quando eu fiz o primeiro mandato na Federação, no segundo mandato, onde eu estava sendo reeleita, eu me desafiei a ter 50% de mulheres na diretoria. Eu não consegui. E não foi por falta de convite, tá, de empenho meu, mas pelas respostas que eu ouvi das mulheres. Então, começando por, vou pedir autorização para o meu marido. Eu digo, amiga, está desconvidada. A mulher que tem que pedir autorização para o marido não vai fazer parte da diretoria da Federação. Então, veja assim, é uma questão cultural. Era uma mulher empresária. Uma mulher empresária. Uma mulher que trabalha... E aí, de imediato, eu disse, olha, o que nós precisamos é compartilhar a decisão com o marido, com os filhos. Olha, eu recebi um convite, para isso eu vou ficar mais ausente de casa, vou precisar da colaboração de vocês para a gente organizar a dinâmica, enfim. Isto é saudável e desejável, compartilhar. Né? Outras respostas que eu ouvi, Simone, eu estou tremendo só de estar falando aqui contigo. Eu não tenho condição, eu não me sinto capaz de estar dentro desta entidade. Então, é por isso que eu entendi que falta autoconfiança. Outra, Simone, eu não sei falar em público. Mas tu não vai precisar falar em público. Não, eu não sei falar fora do meu ambiente familiar. Né? É óbvio que a mulher sabe falar, ela tem conteúdo, ela consegue, mas ela se sente travada, inibida. Passo é complicado, né? Justamente por uma frente de homens
que até fazem com que ela se sinta inibida para não avançar. Porque, hein, Dirlene, tu concorda que isso é um jogo que vai indo assim? Os homens vão dizendo, elas não querem. E as mulheres dizem, eu não posso, eu não consigo. Né? Então, tem um jogo, um alimenta o outro de alguma maneira. Porque tu ficar numa zona de defesa, ela é confortável. Claro também, que sim. né? Sim. Então, assim, como é que tu vê isso? Sim, eu vejo que é responsabilidade muito nossa, nós mulheres. Né? O caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. E mulher ajudando mulher. Até no início, a Simone citou, né, a questão dos homens, do casamento. Né? O homem, historicamente, ele podia ter outras mulheres. Bastava a mulher, né, original, não saber. Né? Então, eu sempre trago assim... Até sabia. Essa máxima que diz que mulher não é amiga de mulher. Quem é que será que inventou? Claro. Por quê? Né? Tinha muito disso. Então, criar uma rivalidade entre elas para elas não se conversarem. Porque, normalmente, a amante era amiga da mulher. Assim era. Né? Então, elas não se conversando, eu crio uma rivalidade entre elas e tá tudo certo, elas não vão saber. Né? Ou então, a própria mulher sabia que o marido tinha outra, mas ele é bom para a família, não deixa faltar nada em casa, e é isso. Tinha uma dinâmica, naturalmente ela funcionava assim, né? Era um tripé que dizia assim, ó, aquela lá e tal, mas tudo bem. É um papel que todo mundo, cada um ocupava o seu papel e existia um equilíbrio ali, né? Exatamente. E a mulher muito frágil também, tá? Mas diante dessa situação, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu marido me trai, eu sei que ele tem outras relações fora do casamento, mas o que eu faço nessa condição? Qual é o passo que eu dou? É difícil. Sim. E se tu não Hoje tem... ainda é difícil, imagina Claro. há anos atrás. E se tu não tem uma independência financeira, se tu não tem uma capacidade, se tu nunca tomou iniciativas na tua vida, como é que tu vai te movimentar? Sim. Né? E tem os filhos, você tem filho pequeno. Sim. E aí, o que eu vejo, Fátima, essa é a origem das coisas. Então, por mais que a mulher trabalhe fora, que nem o caso, é uma empresária, tal, ainda tem aquele hábito, que é crença, cultura, de, né, perguntar para o marido, eu posso assumir, tal, né? Então, por isso que é importante, por mais que tem gente que torce o nariz para esse termo empoderamento, né? Não é que eu sou mais poderosa que qualquer mulher, não, todas nós somos empoderadas, é só demonstrar para elas que nós temos esse poder. Não é preciso nos dar voz, todas temos voz, a não sei que realmente tenha, né, problema de fala seja muda, mas todo mundo tem voz, toda mulher tem voz. O que a gente precisa é de escuta. A gente precisa realmente de ser escutada. A diferença de ouvir, pode entrar no ouvido e sair no outro, e escutada, que é o processo cognitivo. É isso que a gente precisa. Então, uma pegando a mão da outra. Quando a gente estava falando aqui da política, gente, nós temos mais mulheres que homens no Brasil. Então, por que né, o poder ainda é dos homens na questão da política? Então, a gente precisa sensibilizar quem? As mulheres. As mulheres. Se cada uma mulher, né, se colocar, não, eu vou votar numa mulher, eu vou ter uma candidata mulher, tá aí. Né? A conta vai fechar. Mas eu acredito que na política a gente está caminhando, nós estamos avançando. Pensa que até pouco tempo atrás nós não podíamos votar e nem ser votadas. Nós não fazíamos parte da política. E agora, né, a cada eleição, nós estamos ampliando o número de mulheres que se elegem. Então, eu discordo assim, dessa questão de cotas. Eu não sou favorável às cotas. Eu acho que as mulheres elas conseguem ocupar o espaço pelas suas entregas. Né? E a gente está avançando. Então, nós precisamos, né, enquanto mulheres, nos filiar a um partido político, nós precisamos fazer discussões nos nossos municípios, nós precisamos avançar a nível estadual para um diretório, e tudo isso depende do interesse da mulher. Claro que tem dificuldade, né? Porque para tudo isso, com quem eu vou deixar o meu filho, quem vai fazer o almoço, como é que ele vai ter a dinâmica de buscar na escola e como tal, enquanto eu estiver numa reunião partidária. Então, tudo isso é mais difícil para a mulher, né? O teu marido não tem esse problema? Ou ele resolve para ti? Né, como é que é? O que nós precisamos muito, e eu levanto essa bandeira, é rede de apoio. A mulher precisa ter rede de apoio e nós precisamos ser rede de apoio para outras mulheres. Né? Então, dentro da empresa, de alguma forma, eu aprendi a delegar, porque eu era a primeira a sair, a última a chegar, e eu entendi que não mudaria o resultado da empresa, né, o fato de eu ser a primeira a entrar e a última a sair. E então, aprendi a delegar e hoje funciona muito bem, uma equipe muito bacana, que eu vou buscar os resultados da equipe, né? E compor com eles. Dentro de casa,
tem pessoas que auxiliam, né? A minha mãe hoje, ela me dá um suporte também com os filhos, né? Ao menos é aquela figura familiar que está em casa. Quando eu não posso dormir em casa, ela me acompanha, enfim, e fica ali. E o marido parceiro também, que consegue entender, né, que a gente precisa dividir em algumas tarefas para conseguir. E os filhos, né, um de 27, um de 18, e a Marta Valentina, que ainda não tem noção nenhuma, né, de um ano e 8 meses, vai fazer 2 anos. Tá? Mas os guris, assim, eles me apoiam muito, né, no sentido de que eles se orgulham do resultado do meu trabalho, né, e eles sempre dizem, não, mãe, de boa, a gente vê qualquer coisa para comer, não, mãe, fica tranquila. E então eu tenho esse suporte, né, o suporte familiar e uma rede de apoio também bem consistente que me faz ter oportunidade de dar passos, né, à frente. E tu tem uma pequena, né? Sim, com 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas é importante a rede de apoio, exatamente. Como é que tu lida com essa situação? E aí eu sempre trago muito, né, por ter essa questão do meio empresarial, circular nesse meio, e trago muito para as empresas essa reflexão, tá, por que não, numa entrevista de seleção para os homens, vocês não perguntam quantos filhos têm, quem vai deixar os filhos, tal, e para a mulher é perguntado. Então, assim, no ambiente corporativo, eu já passei por a situação de, primeira questão de salário, e é importante, eu sempre trago assim, a questão do nosso posicionamento, nós mulheres precisamos ter um posicionamento. Quando eu entendi que um homem exercendo a mesma função do que eu tinha um salário maior que o meu, eu fui confrontar meu superior. Tá? Fazendo a mesma coisa. Sim, sim. Tinha exatamente a mesma função e a carteira assinada, né, com o mesmo cargo. Claro, eu fiquei sabendo daquilo porque eu era, né, a pessoa responsável pelas finanças. Então, né, entendi que era assim e aí fui confrontar. Então, muitas vezes eu vejo que as mulheres, tem essa diferença salarial entre homens e mulheres, que já caiu, né, já teve até mais de 30%, hoje em dia estamos em 21%, mas muitas mulheres não têm esse conhecimento. Né? Eu tive, no momento que eu tive, eu fui confrontar. E numa aula, acho que ano passado do IBGC, então uma executiva estava nos dando depoimento, ela falou que ela também não tinha noção, mas quando ela soube, ela foi confrontar, né, esse superior a ela. E ele pegou, olhou para ela e falou assim, nossa, eu não tinha noção quanto salário era importante para ti, eu achava que não era. É trabalho por amor. Então, é importante... Eu não tenho conta para pagar. É amor incondicional. Inclusive, sabe? se não quiser pagar, né, a gente ama a pessoa. É importante esse posicionamento nosso. Então, outra situação que aconteceu comigo em relação... Essa vez do salário, eu não tinha filha ainda. Outra, né, aconteceu que eu já tinha filha. A pessoa falou assim, meu líder, enfim, né? Eu precisava que tu fosse viajar para tal lugar. Eu fiquei pensando, tem que conversar com o teu marido, tal. Não, quem vai ter que viajar vai ser eu, nada a ver com o meu marido. Então, é importante a gente dizer assim, não precisa conversar com o meu marido, eu decido. Então, e é comum, muitas vezes a pessoa fala, eu gostaria de falar com o teu marido. Mas, não, pode falar comigo. Eu lembro isso lá nos anos 90. Um recenseador do IBGE chegou na minha casa e perguntou quem era o chefe da família. Eu disse, não, aqui não tem chefe. Né? Todo mundo... Né? Eu, na época, não tinha filho também, eu e meu marido. Só que, na época, era critério do IBGE. Se morasse um homem... Ele era o cabeça Ele era o chefe da família. E eu fiquei brigando horas ali, né, com a pessoa do IBGE, mas depois eu entendi que era, né, era a norma do IBGE. Se morasse um homem... Na família tinha que ser Imagina, o chefe, hoje mais de 50% hoje mudou esse dos critério. lares brasileiros mas são essa é uma mulheres. questão, assim, a gente fala aqui muito dos avanços das nossas conquistas, né? Mas sobre os nossos ombros pesa também essas conquistas. Porque, veja só, hoje 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Por mulheres. E essas mulheres são responsáveis por suprir as necessidades dos filhos, por trazer o dinheiro para dentro de casa, tendo que trabalhar fora, administrar a casa e ter toda essa relação e cuidado com os filhos, a educação, enfim. E aí a gente percebe que os homens, dentro desse contexto, se eles não estão satisfeitos, eles saem de casa e deixam toda essa responsabilidade para as mulheres. E criam outra família, muito. Não, eu estava vendo uma pesquisa, gurias, que eu acho incrível, né? Que 89% dos lares onde tem filhos, né, com algum tipo de deficiência, os homens saem de casa
e deixam essa situação Eles não sob aguentam. responsabilidade das mulheres. É difícil. E olha o peso que é tudo isso, né? Porque a mulher acaba se vendo sozinha, tendo que buscar o sustento, trabalhar, né? Tendo que administrar essa situação, ser dona de casa e ser mãe em tempo integral. Né? De uma criança que tem mais necessidades. Então, eu acho que isso é um grande desafio e sobre isso nós precisamos olhar também para, quando a gente for dar as mãos, esticar bem a mão e chegar nessas mulheres que precisam de apoio ainda maior. E não é nada fácil. Não. E é uma conta que não fecha, né? Sim. É uma conta em que a mulher tem que cuidar disso tudo. Normalmente, quem fica desabastecido é o filho. Porque o trabalho a mulher tem que ir. E o filho sempre tem um jeito de tu... Aí entram, principalmente nas comunidades, né? As mulheres deixam com as vizinhas, né? Um grupo de mulheres que cuidam enquanto outras vão trabalhar. É bastante complicado. Vocês veem um futuro assim solar pela frente? Como é que... Sem dúvida, eu vejo, especialmente porque nós estamos caminhando, né, e educando uma geração diferente de nós. Nós fomos a primeira geração que efetivamente foi trabalhar fora, tá? Mantendo as responsabilidades da casa e dos filhos. Então, a gente tinha grupos de mulheres, né, que nos antecederam, que trabalhavam fora. Hoje não, hoje nós mulheres estamos na rua. Hoje a exceção são aquelas que permanecem como donas de casa. Tá? Então, esse é um grande desafio, mas especialmente traz muitas oportunidades. Por quê? Porque os nossos filhos, que são a próxima geração, estão sendo educados através do exemplo. O exemplo da mãe que não está presente 100% do tempo em casa. O exemplo de dividir tarefas domésticas, não cabe só a mãe abastecer a geladeira. Vamos lá, ó, a lista está ali. Quem vai no supermercado essa semana? Então, é toda uma divisão que a gente traz essa responsabilidade também para eles. Né? Mas tem algo que é ótimo, assim, que o meu marido, agora, né, uma filha de 1 ano e meio, ele diz assim, nossa, como eu te admiro, tu tem uma resistência incrível, tu consegue ficar uma noite sem dormir, mesmo assim, e trabalhar no outro dia. E eu olho para ele e digo assim, sim, eu tenho solução. Qual é Não, porque se eu ficar acordada a noite toda, eu fico imprestável no outro dia. Então, assim, né, nessas características de colocar a mulher, né, com aquele manto de super mulher, né, e eles numa situação de maior fragilidade, do tipo, eu preciso trabalhar no outro dia e eu tenho que estar descansado, então assume essa responsabilidade. Mas é que eu acho que a gente traz a musculatura de muitas gerações, né, de outras mulheres antes de nós. Certeza, mas é mais uma vez uma responsabilidade nossa, né, mulheres, porque aliás, nós somos educadas, né, para ser essa fortaleza, por ser responsável pelo todo o amor, por todo o cuidado. E muitas das vezes nós não aceitamos ajuda. Né? Não, eu faço melhor. Né? Eu que sei dar o banho, eu que sei trocar a fralda, eu que sei... Essa é uma questão Então, é importante nós, assim como a gente delega na empresa, delegar na família também. E eu gosto de trazer, né, muita questão de entender que o meu marido é muito bom porque ele cozinha, porque ele lava a louça, porque ele limpa a casa. Para mim, não é para ti. É para vocês. É para a sociedade. Isso é um papel social. Mas, assim, se compartilham o lar, né? Os dois trabalham fora, enfim, eles, né, precisam compartilhar também as tarefas. E a mesma coisa, o cuidado com as crianças. Mas se a mulher fica à noite sem dormir, o homem também pode ficar. Então, assim, para mim, eu fui mãe aos 40 anos. Então, assim, eu fui mãe realmente no momento que eu tinha que ser, no momento que eu escolhi. Né, eu escolhi a maternidade, tem toda uma história da minha vida que durante muito tempo eu dizia que eu não queria ser mãe. Quando eu optei, né, por ser mãe, eu, né, entendi que queria e coloquei o meu marido... Difícil? Não foi. Aos 40? Não, eu tive com 46. Fala em biologicamente? Não, biologicamente foi super prático. Engravidei ali com menos de 1 ano, tentando. Né? E eu estava um pouco preocupada, conversei com a obstetra, ela me disse assim, cuida de ti, da tua saúde. Né? E o resto vai... E realmente foi muito natural. Eu vejo que mulheres com 20 anos têm pré-eclâmpsia, têm outros problemas. Sim. Eu não tive nada. Né? A minha gravidez... Era muito desejo. Sim, né? A minha gravidez foi maravilhosa. Minha filha nasceu, né, incrivelmente que ela é. Então, foi muito da questão do... eu queria, né?
E aí eu coloquei ele na roda. Então, o que acontecia? Eu chamo ela de atriz, desde que ela nasceu, ela é atriz. No hospital, ela era um bebê anjo. Nossa, dormia, papapá. Chegou em casa, ela mostrou quem era, né? Então, assim, aí as visitas chegavam lá em casa, ela era uma lady. Saiu, ela começava a abrir o berreiro. Ela gostava de visita. Ela abriu o berreiro. Então, assim, passava a noite sem dormir, mas o meu marido também. Então, tinha um momento que a gente revezava o sono. Então, eu ia dormir, eu lembro que eu ia pro quarto dormir, fechava a porta e ouvia ela gritando. Tu não dorme? Não, mas eu conseguia dormir. Dormia, Dormia, só que eu ouvia de fundo É. ela chorando. Né? E o meu marido lá embalando. Aí eu acordava, colocava o relógio despertar, acordava, ia lá, dava mamar pra ela, tal. Mas assim, ele passou comigo, porque ele trabalhava fora, eu também trabalhava fora. Claro, eu tava de licença maternidade, mas o dia todo eu ficava com a criança. Né? E aí depois voltei a trabalhar. Claro que ela foi acalmando, né? Mas desde o início eu coloquei isso que ele tinha que fazer. Né? Fraldas, ele não queria trocar a fralda. A gente fez o tal do cursinho, né? Que eu digo, faz o cursinho, mas a gente faz com boneca. E depois, quando a criança nasce, parece um polvo, né? Não! A fralda tá aqui e a criança tá lá. Tu tem que ir lá e trazer de volta. Enfim, ele não trocou. Quando ela era bem pequenininha, não trocou. Aí, quando eu voltei pro trabalho, aí olha, o pessoal que trabalhava comigo naquela época se fina de rir, porque aconteceu dela ter feito... Sujou a fralda, né? Eu tinha ido pro trabalho e ele nunca tinha trocado. Que ótimo. Aí ele me ligou. Foi hard a experiência. Ele me ligou. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí o pessoal que tava comigo na sala, ouvindo eu falar as instruções, agora tu faz assim, faz assado, blá, blá. Assim, mas desde o início eu deixava ele no fogo cruzado. Tem que fazer. É isso. Né? Mas essa questão de delegar é difícil, né? Não, por quê? Ninguém faz tão bem quanto eu. Não, porque isso é um lugar, é o único lugar historicamente de poder da mulher. É a cozinha, são os meus filhos, tu não sabes, sai, tu não faz direito. Eu peguei um Uber ontem, e aí a mulher me disse, tenho 3 filhos, eu digo, com quem eles estão agora? Com meu marido, ele é Uber também, e a gente se reveza. E aí eu disse, eles te ajudam? Elas têm coisas que eles não sabem fazer. E eu disse, como é que tu acha que eles vão aprender? Hein? Aí ela disse, eu sei, todo mundo me diz que eu tenho que largar, mas eu que faço melhor, e por enquanto eu vou fazer. Isto é poder, né? É algo que te diferencia, né? Sim, mas são os nossos, eu trabalho, né, muito com questão da diversidade, são os nossos viés inconscientes. Todo mundo tem viés inconsciente, e esse é um viés. Como é que é isso? Viés inconscientes são as crenças. Né? As coisas que a gente acha, não, toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher nasceu para casar e ter filhos, toda mulher, sabe? Essas, achando que só a mãe sabe fazer tal coisa. Né? Então, nós precisamos também dar espaço, assim como os homens precisam dar espaço no mundo corporativo, a gente está falando do ambiente corporativo, no mundo corporativo para as mulheres também precisam dar espaço para os homens serem pais. Né? Isso é fato. Então, a gente precisa também entender, mas eu estou agindo de uma maneira, reproduzindo o patriarcado da sociedade que eu nasci, que eu vivi. Eu quero que isso se perpetue. Né? Então, é por isso, Fátima e Simone, eu acredito na mudança, então eu me coloco como agente da transformação para o mundo que eu quero, o mundo melhor que eu quero. Talvez eu não consiga... Começa aqui, né? Talvez eu não consiga viver plenamente nesse mundo, mas eu vejo transformações, o fato de eu estar aqui hoje já é uma transformação. Perfeito. Eu cresci sendo chamada de filha da empregada, de filha da lixeira. Pois é, tu era filha de uma doméstica e que foi lixeira também. Isso, foi gari, né? Gari. Só que as pessoas não falam gari, elas falam lixeira. Lixeira, E aí eu tive o apelido de filha da lixeira na infância. E quando eu falava... Que orgulho da tua mãe, hein? Ela tá viva ainda? Tá viva, graças a Deus. Coisa boa. E quando eu falava que eu queria ser economista, as pessoas riam. Eu virei motivo de piadas. Porque, assim, como, né, a filha da lixeira vai estudar, que já era uma ousadia estudar, porque do ambiente que eu venho, ninguém estudava, né? Eu sou a primeira da família a ter ensino fundamental. E ainda ser economista, que é uma profissão de elite. E tem algo também que é uma profissão masculina, só que eu nem me dava conta, por essa questão que eu falei, eu fui criada por mulheres. Então, essa questão do machismo em si, eu fui me dar conta muito depois. Né? Então, pesava muito mais a questão racial e social. E as pessoas riam, né, de mim por isso, né, de que eu queria estudar, ser economista.
enfim, é importante, então, a gente buscar, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou reproduzindo, né, esse viés inconsciente, que é o preconceito? Quer dizer, eu né? aceito, de alguma forma, o que eles estão dizendo. Isso. Né? Então, é importante a gente parar e pensar quando a gente está reproduzindo, que para nós é natural, né? Como ela falou, um dia eu vi uma mulher dirigindo e falou, só podia ser mulher. Pô, ela é uma mulher. Sim. Né? Então, a gente se questionar a respeito. Mas isso e tem que aí, mudar. né, começar essa transformação. De novo, né, a mudança, nós somos a mudança do mundo que a gente quer. Né? Não esqueci de qual é o autor dessa frase, eu sempre gosto de citar, né, os autores, mas eu esqueci de quem é o autor, né, que nós somos a mudança que a gente quer no mundo. E eu realmente me coloquei, né, e isso foi muito aconteceu depois da minha filha. Tá? Depois que eu me tornei mãe, eu me conscientizei que eu tinha que fazer alguma coisa para que o mundo para ela fosse diferente, porque as minhas questões já estavam resolvidas. Né? Uma mulher negra conseguiu conquistar um espaço, eu já tinha conquistado, né, o meu espaço, mas eu entendi, nossa, mas eu tenho que fazer alguma coisa para minha filha que ela não viva num mundo tão cruel quanto eu vivi. Eu vivi num mundo muito hostil. Muito. Né? Então eu não quero isso para minha filha, e aí eu comecei a fazer isso pensando nela, e hoje em dia eu entendo que eu estou deixando um legado muito maior para as gerações aí que vão vir futuras. Né? Então, por isso que eu acredito nessa transformação. Mas, no meu caso, né, quando eu conheci o meu marido, ele é viúvo, ele tinha um filho, né, de 4 anos, e aí hoje é meu. E eu iniciei, então, já desde muito jovem, com esse desafio de criar, né, de educar, enfim. E aí depois eu tive o meu primeiro filho, então, que hoje tem 19 anos, e eu me dei conta agora, com a maturidade que eu tenho, que eu deveria ter delegado mais cedo, que eu deveria ter permitido que as pessoas me ajudassem. Porque dos meus 25 aos 35 anos, eu estava desenvolvendo muitas atividades, eu estava, né, dentro da carreira, dentro da empresa, então fazendo com que tudo se expandisse. Eu estava ocupando espaços de liderança na SIX de Canoas, na própria Federação. E o que eu percebi? Que eu dormia 4 horas por dia. Porque eu tinha que conseguir fazer todas essas atividades. Sim, tu tinha que deixar tudo e perfeito. Eu não admitia deixar o meu filho com uma babá, porque ele era meu. Agora, né, também fui mãe aos 45, enfim, a minha filha está com uma babá muito bem cuidada e feliz tudo, da vida. E tudo muito fluido, assim, essas relações e tal. E eu fiquei pensando, nossa, mas como eu perdi tempo, como eu me cansei à toa, né? Mas se me dissessem isso lá com 25, 30 anos, eu não iria aceitar. Né? Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento é importante. E isso que tu está falando, eu acho interessante, porque a gente diz que a mulher é propriedade do homem, né? Essa coisa histórica. E a gente considera o filho propriedade da mulher. Também da mulher. Então, a gente reproduz essa coisa, né? De ser dona dos corpos, né? Mas, guria, eu queria fazer uma pergunta para ti. Na política, qual é o momento em que tu entende que é preciso romper ainda por ser mulher? Eu acho que é justamente essa possibilidade de nós fazermos várias coisas e ter rede de apoio, né? Porque a mulher, quando ela se dispõe a fazer, ela precisa se dedicar. Vamos lá, uma governadora do estado, né? A Ieda Cruz, que foi a nossa governadora, ela tinha filhos adultos, né? E ela tinha como se dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? E aconteceu comigo agora, na última eleição, na penúltima eleição ali em 2018, né? Quando me convidaram, enfim, para fazer parte de uma chapa, de um processo e tal. E eu entendia que tinha uma viabilidade política boa para que houvesse a eleição de fato, né? E eu fiz uma escolha naquele momento. Naquele momento eu disse, não, eu não vou concorrer porque eu tenho um filho adolescente de 15 anos, de 14 anos em casa. E é neste momento que eu preciso estar presente em casa para que eu não me arrependa no futuro. Né? Então foi uma escolha que eu fiz. Olha, tu vais te dedicar à política, né, e vai abrir mão dessas questões familiares, porque aí é uma dedicação efetiva,
E aí a minha escolha foi, não, eu vou me dedicar a um filho adolescente que se eu não cuidar dele, né, tem todo esse mundo de drogas, de violência, de sexo, enfim, e é uma mãe que precisa estar ali ao lado dele. Tá, mas a minha pergunta, ela vai nos meandros dos partidos, do fazer política, tipo assim... A gente falou aqui em precisa cotas. mostrar que é viável, a gente precisa mostrar a nossa potência para que o partido possa nos dar esse apoio e abrir a porta. Porque, como eu disse, todas as cadeiras elas estão ocupadas por homens. Então, vamos lá, dentro de um partido na Assembleia Legislativa, né, para que saia um homem, entra uma mulher. Só que esse homem ele não quer sair, ele quer se reeleger. Claro. Então, dentro do partido, ele já está ali posto. Ele vai fazer o seu lobby, o seu jogo para permanecer naquele espaço de poder. E a mulher precisa competir. Além, né, de buscar o voto, que é o desafio principal, ela precisa competir dentro do partido político para ter uma candidatura viável. Tá? Para ter apoio para poder chegar lá. E é difícil, muito complexo, né? e muito difícil. Muito difícil. Especialmente porque a gente tem que romper o status quo. Tá? Essas mulheres que hoje estão, eu falo do parlamento porque é algo que está mais próximo de nós, que hoje ocupam espaço, né, numa cadeira na Assembleia Legislativa, elas conseguiram transpor esse obstáculo. Né? Só que a gente não consegue ampliar na forma e na velocidade que deveria o número de mulheres no parlamento. Porque se a gente não tem tanto pegar na mão, eles se pegam na mão e fecham. É uma roda difícil de romper, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Dirlene em algumas coisas que eu acho que ainda é um tabu no mundo feminino, que é mulher e dinheiro. Né? Tu lida com finanças, né? Sim. Por que... Tu sabe que um dia eu fiz um vídeo sobre como era importante a fazer poupança, guardar dinheiro, que tu consegue sair de um emprego que tu não queres, de uma relação que já não está saudável, tu consegue fazer coisas para ti. E tu sabe que no TikTok foi onde mais as mulheres comentaram, mas a gente não consegue porque é muito difícil, porque não tem dinheiro sobrando e tal. E aí eu vi que não era uma questão de dinheiro, mas é uma questão de cultura. Né? Como é que é essa relação? A mulher tem... Ainda existe essa coisa cristã de que dinheiro é sujo e que para a mulher é mais sujo ainda? Como é que funciona? Sim, felizmente... É que a gente está falando é cultura, né? Puro, cultura, crenças. E a questão da mulher com o dinheiro, né? Existe como falar de empoderamento sem falar em dinheiro? Não existe, né, gente? Então, se a gente olhar para trás, né? Todas essas conquistas feministas se deu, né? Como? Primeira coisa, a mulher saiu para trabalhar fora para ter seu dinheiro. É sobre isso que a gente está falando. Né? Então, assim, o poder econômico, ele manda no mundo. E existe, né, a crença de que a mulher ter dinheiro é só para gastar. A mulher vai gastar, se ela está comprando, é porque tem lá o marido, alguém, o amante, sei lá quem, que vai pagar. Né? Parece como nunca é dela mesma esse dinheiro. Foi ela que gerou. Isso, ela, né, que fez o dinheiro. Por isso que eu gosto muito da questão do ganhar e do fazer. Né? Fazer dinheiro, a gente faz trabalhando. Né? Então, assim, quem não é herdeira, quem não ganha e não recebe uma mesada, ela tem que trabalhar para fazer o seu dinheiro. E aí, se a gente tem ainda essas crenças, né, em relação ao dinheiro, a gente vai ter problema com isso. Né? Então, assim, a gente vai aceitar que a mulher só serve para gastar, a mulher está gastando no cartão de crédito com o marido. Então, é mais algo que nós precisamos nos apoderar. Dizer, não, eu estou gastando porque eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, enfim. Mas aprender a gerir o seu dinheiro para sair dessa história que a mulher só gasta. Então, começar a fazer o seu planejamento financeiro, começar a fazer a sua poupança, o seu investimento. As mulheres já estão, tu percebe que as mulheres estão olhando para isso como um passo seguinte? Sim. Assim. Tanto aí que do mundo, né, hoje em dia que eu saí do mundo corporativo e estou, né, no mundo de empreendedorismo e de influência, a gente consegue ver grandes empreendedoras, grandes influencers, mulheres, falando de dinheiro. Coisa que nós não víamos
5 anos Há atrás. 5 anos não se via. 5 anos não se via. Antes da pandemia já... Exatamente. Né? Existe a pioneira aí, a Natália Arcuri, né? Que eu acho que ela está com o canal dela, um pouquinho mais dela foi antes da pandemia. Um pouquinho eu lembro, né, de ouvir já falando dela. Ela foi a precursora. Para mim foi a precursora, né, de ouvir mulher falando de dinheiro. Que é mais uma crença que a gente precisa romper para que realmente se fortaleça. Que a gente consiga entender, nossa, empoderamento, ele só vai vir a partir do momento que nós formos donas das nossas vidas, dos nossos negócios. Como é que a gente consegue isso? Poder econômico. Isso. E para empreender, tu tem que saber administrar, né, dinheiro. Sim. A própria questão da violência contra a mulher, né? São números que crescem assim, de forma exponencial, e a gente percebe que mulheres que têm uma independência financeira conseguem se libertar, né, com mais facilidade, de toda essa situação. E aí a gente vê a dependência que as mulheres têm, especialmente, né, na classe mais baixa, a dependência que tem, né, de permanecer na casa, do salário do marido, e aí não sai de casa, não leva os filhos porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar. E tem que se sujeitar a situações complicadas. Mas né? nós estávamos semana passada, né, um grupo de pessoas, estava eu e mais uma mulher e vários homens, e aí eles se postaram para fazer uma foto, os homens, aí a menina que estava tirando a foto disse assim, eu não consigo, não está enquadrando e tal. Eu disse, deixa que eu vou fazer com o meu celular, eu tô com um celular novo e tal, e vai funcionar. Aí um homem que estava lá, né, perfilado para tirar foto, disse assim, e tu comprou esse celular com o dinheiro do marido? Gente, aquilo me deu uma vontade de avançar, você entende? Porque não foi, primeiro que não foi, e depois, por que esse tipo de comentário? O que agrega ele sabe esse que não tipo foi, de comentário? mas é um tipo, até se foi piada, até muito como piada, é uma violência. Mas é importante nós não aceitarmos mais Exatamente. isso. E não reproduzirmos. Porque eu já vi, inclusive, mulheres reproduzindo isso. Tipo assim, eu fui na Disney, não sei o que, tal. Aí meu marido não gostou porque estourou o cartão de crédito. Poxa, uma mulher reproduzir isso. Né? Olha, que vai te catar, tá? Precisar de marido para usar cartão de crédito, vai ter o teu. Sim, né? Então nós precisamos, primeiro, parar de reproduzir e parar de aceitar. Não aceita mais isso. Concordo. Gurias, eu tenho uma última pergunta, e essa pergunta vai para Dirlene. Oba! Porque me chamou a atenção que tu é adepta da filosofia africana Ubuntu. É Ubuntu ou Ubuntu? Pode ser Ubuntu ou Ubuntu. Eu costumo falar Ubuntu, mas tem pessoas que falam Ubuntu. E aí, o que é isso? Uma filosofia africana, né, de reconhecimento de que o outro é tão ser humano quanto eu. Se o outro está sendo afetado, eu me sinto afetada também. Estamos todos juntos. Isso, estamos todos juntos. É humanidade. Né? Uma filosofia de humanidade, de solidariedade e respeito para com o outro. Eu conheci a filosofia faz pouco tempo, na verdade. Faz uns 5 anos. Foi através de um TEDx que eu assisti. E, assim, aquilo mudou a minha vida no sentido que eu já pensava, né? Eu pensava dessa maneira. Então, eu cheguei, por exemplo, ao mestrado em 2011, querendo fazer uma dissertação sobre cooperatividade. Quanto cooperar é melhor do que competir. Né? Então, é algo que eu já pensava muito, mas não sabia, eu não conhecia a filosofia. E aí, participando de um TEDx, estava na plateia mesmo, eu ouvi um palestrante falando da filosofia, que ele foi na África tal, e conheceu essa filosofia, e eu adotei para a minha vida. Né? E fui, claro, estudar mais, entender, né, de onde é que era. E adotei para minha vida porque tem tudo a ver comigo, que é uma coisa que eu já pensava e, né, consegui dar nome, né, que bacana isso. Para ela. E a gente vive, né, numa sociedade muito individualista. Sim. Tá? Se eu me der bem, tudo bem, independente de quem está do meu lado. E eu percebo isso especialmente nos jovens. Tá? Então, eu acho que... Você sente que os jovens são mais radicais em eu quero me dar bem e tudo bem? Eu acho que eles são radicais no sentido de que eu busco o que é melhor para mim. Né? E também essa questão da radicalização, eu amo, eu odeio, eu concordo, eu discordo, e as redes sociais é que dão o caminho da minha Reforçam. vida. Eu tenho identificado muito isso e acho que é um problema real que nós vamos aí ter que fazer esse enfrentamento enquanto sociedade, né? Porque o individualismo é justamente isso que a gente está vendo hoje, o contrário disso no Rio Grande do Sul, né? A partir de toda essa tragédia que a gente vivenciou, o quanto
quanto as pessoas estão sendo solidárias, arregaçando as mangas, ajudando, entendendo, né, a dificuldade do próximo. Então, eu identifico assim, esses espaços para que essa discussão ela seja mais efetiva dentro da sociedade. Você acha que essa pergunta vale para as duas, para a gente finalizar? O mundo tem saída? Ah, sem dúvida tem. Especialmente porque eu estou trabalhando, né, para que a gente porque tenha na minha dias vez, melhores. Ele não vai fechar, ele tem que ter saída. Não, e se depender de mim, ele não vai fechar. Né? E até, inclusive, esse trabalho que a gente está fazendo de empoderamento feminino, de buscar, de trazer as mulheres para que elas ocupem esse espaço de lideranças, para que elas entendam o seu poder, né, a partir de autoestima, autoconhecimento, que elas enxerguem qual é o seu legado, qual vai ser o legado que elas vão deixar para o mundo. Tá? Especialmente para que a minha filha, eu acho que a gente comunga, né, dessa mesma ideia, não passe por tudo o que eu passei, por todo o preconceito, por toda essa dificuldade, por todas as noites que eu pensei em desistir, né? Mas seguir fortalecida, entendendo que nós precisávamos virar uma página de preconceito, de machismo. E a minha filha, que hoje tem 1 ano, né? Certamente quando for ter aí 18 anos, entrar no mercado de trabalho, conseguir conceber esse mundo todo que ela vivencia, nós vamos ter caminhado em passos largos, né? Para que a mulher tenha essa oportunidade de ocupar os mesmos espaços, sem que a gente tenha que falar sobre empoderamento, sobre feminismo. Né? O nosso pra podcast que todos... vai ser outro assunto, né? Exatamente. Quando chegar na Marta Valentina. Esperamos. Sim. Olha, eu acredito sim, né, na mudança do mundo, tanto que eu falei que eu sou uma agente da transformação e acredito que todas nós podemos ser também essa agente da transformação. Só no sentido, discordo um pouquinho com a Simone, porque assim, eu vejo essa geração muito mais com um olhar para o outro do que a anterior. E aí talvez tenha a ver com a minha realidade. Né? Então, eu cresci num ambiente hostil, muito hostil, e eu vejo que quando a gente não fala, as coisas são piores. Então, muitas pessoas me perguntam, tu acha que o racismo está aumentando, o machismo, enfim? Não, a diferença é que está sendo filmado e as pessoas se importam mais. A verdade é que durante muito tempo as pessoas não se importavam e é como se não existisse, varria para debaixo do tapete. Então, parecia que não tinha racismo, não tinha machismo e tal, é que a gente não falava. E tudo que é silêncio, a tendência é que vire tabu. Né? Então, era justamente tabu, justamente porque a gente não falava sobre. E hoje a gente tem falado sobre, o outro está prestando atenção. Empresas hoje não aceitam ter aliados às suas marcas ali, como elas sejam racistas, como sejam machistas, capacitistas. Antigamente, ninguém era de ninguém, né? Tudo acontecia... Azar o teu. E ninguém se importava. Então, assim, eu realmente consigo ver, né, a evolução do mundo, avanços, que tem saída, né? Que tem saída ou entrada, enfim, eu não consigo entender se é saída ou entrada, mas a verdade é que o assunto está posto, a gente está pensando, a gente está falando sobre. Quando a gente começa a falar sobre, eu entendo que é o início do fim de um tabu. Né? A gente realmente consegue fazer essa transformação social. A gente não consegue transformar nada do que a gente não conhece. Exato. Né? Todo o processo de mudança, de evolução, acontece por um momento de reconhecer. Tá? Eu estou reconhecendo isso e aí, a partir, né, disso, o que eu vou fazer com isso? Eu vou evoluir. Né? Especialmente porque as mulheres são o resultado das suas escolhas. A gente pode escolher evoluir, a gente pode escolher ser protagonista, ou a gente pode escolher ser uma vítima da sociedade. Então, está muito nas nossas mãos também. Perfeito. A Simone fechou com chave de ouro, porque assim, durante quase 40 anos eu não contei a minha história de vida. Né? Toda essa história, filha da empregada, depois filha da lixeira e tal. Durante muito tempo eu não contei porque eu tinha justamente receio, primeiro, de parecer vítima. Eu sempre coloco, não, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Depois, de parecer arrogante, porque daí, de onde eu venho, eu sou arrogante. Normalmente, a filha mais nova da Vera, né, minha mãe, é snob, porque eu sou diferente, né, das pessoas da minha classe social. E aí, com esses receios, né, vítima ou arrogante? Ou, daqui a pouco, vai parecer que é mais uma história de meritocracia. Aí eu ficava pensando, tá, como fazer, né, que isso seja algo que inspire outras pessoas, que faça sentido.
Né? E quando eu consegui entender que toda a minha trajetória poderia fazer sentido, inspirar outras pessoas, enfim, aí que eu realmente passei a contar. E realmente, tanto que hoje em dia, né, trago isso e faço entender que, nossa, nós, né, mulheres, negros, enfim, a gente pode também, né, conseguir conquistar o lugar que a gente quer. Claro que nem todo mundo tem oportunidades, mas se a gente não consegue minimamente sonhar, o dia que a oportunidade chegar, a gente não vai estar preparado para essa oportunidade. Então... Ok, gurias, muito obrigada. Então, nós tivemos esse papo incrível com a Dirlene Silva, com a Simone Leite, e mulheres que passaram por situações muito especiais na sua vida, estão aqui contando histórias, e histórias de vitórias, né? Porque a gente escolhe o que a gente quer ser, se nós queremos ir para frente ou se nós queremos ficar só olhando a caravana passar. Nós escolhemos ser protagonistas. Na fala feminina, as mulheres escolhem ser protagonistas. Obrigada.